irmãs. Na quarta-feira de cinzas, a igreja derramou cinzas sobre as nossas cabeças, lembrando a nossa condição, né? Lembra-te de que és pó e ao pó hás de voltar. No primeiro domingo da quaresma, nós fomos para o deserto com Jesus, e lá vimos Jesus ser tentado pelo demônio. Domingo passado, segundo domingo, nós subimos ao Monte Tabor, e lá do monte Jesus se transfigurou, mostrando a sua glória. Hoje, a liturgia, nessas leituras que ouvimos, nos falam dessa palavra, conversão, mudança de vida. O caminho feito pela liturgia é um caminho muito bonito, porque começa mostrando que a conversão, primeiramente, é um entrar em si mesmo, olhar nessa vida interior, como estão ajustadas as coisas, ou desajustadas. O exemplo era lindo do livro do Êxodo, trazido na leitura de hoje, a figura de Moisés. A figura dele por si só, já é um fato extraordinário, para nos ensinar em tantas áreas da nossa vida. Moisés, nós sabemos bem a sua história, ele podia ser o homem mais traumatizado do mundo, sabe? Sabe o que é uma criança abandonada pelos pais, colocada numa cesta e colocada num rio? Sabe o que é uma criança criada na casa dos outros, tendo que criar vínculo e afeto, onde não tem laço de sangue ali? Moisés tinha tudo isso para olhar para a sua história e dizer, coitadinho de mim, né? Sentar na calçada da vida e, puxa, a minha infância foi tão sofrida, eu isso, eu aquilo, né? E mais ainda, depois de adulto, a gente sabe a história daquela morte do egípcio que ele vai causar, toda aquela confusão, ele vai fugir com medo, né? Ou seja, ele era um assassino, matou lá o egípcio, mas nem isso fez dele, sabe, uma vítima da sua própria história. Às vezes, irmãos, nós deixamos de dar passos na nossa vida, porque mergulhamos nessa tragédia que é o vitimismo, de olhar para a nossa própria história, e de fazer essa leitura. Deixa eu dizer para você, presta atenção aqui, escuta, só há uma vítima verdadeira, só Ele é a vítima verdadeira. Nós todos, com os acontecimentos, as variações da nossa vida, Deus foi e vai nos educando, Deus vai nos ensinando cada passo a ser dado, e são muitas vezes, talvez a maioria delas, oportunidades muito ricas que Deus nos dá, para nos voltarmos para Ele. Bom, e a história de Moisés, então, narrada na primeira leitura, hoje começa justamente aquele encontro dele com Deus. Ele era pastor de rebanhos, estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e diz o texto do livro do Êxodo, que num dia em que ele foi para além do deserto, olha que imagem bonita, será que deserto tem além, né? Para dizer que ele foi muito longe, né? Foi para além do deserto, e lá ele tem aquela experiência maravilhosa, de uma sarça que ardia e não se consumia, né? Aquela sarça que ardia e não se consumia, e ele fica olhando para aquele arbusto queimando e não acabava aquele fogo, e daquele espetáculo maravilhoso, ele fica ali extasiado diante daquela cena, e ele escuta Deus dizendo para ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo em que tu pisas, ele é santo. Ali Deus colocava limites claros entre o sagrado e o profano. A minha presença é santa, Moisés. Ei, a oração, a missa, o terço, a vida com o Senhor, a experiência do sagrado é uma experiência santa. Tira as sandálias dos teus pés. Que sandálias são essas para nós hoje? São muitas. Às vezes as nossas convicções, nossas teimosias, nosso querer colocar Deus do tamanho do nosso intelecto, querer e dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Ei, querido, querida, hoje Deus está dizendo para nós, tira as sandálias dos teus pés, se descalça das tuas certezas, toma como regra de vida a minha palavra. Tenha coragem, querido, querida, de se lançar nas mãos daquele que te criou, que é o dono da tua vida, entregar teus projetos, mas entregar mesmo, e não ficar segurando, dizer, Senhor, toma nas tuas mãos, tira as sandálias dos pés, deixa as tuas convicções, sabe, assume as minhas, na tua vida e na tua história. Ali, irmãos, Moisés, diante daquele fato, nós sabemos, ele fica ali atônito, e Deus vai entregar para ele uma missão,
Quero chamar a atenção sua para isso. O texto diz, as palavras de Deus para Moisés são assim, são essas as palavras de Deus para Moisés. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Que povo? O povo de Israel, que estava lá exilado no Egito, escravizado nas mãos do faraó, com serviços pesados. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Que lindo, irmãos, ler isso na palavra de Deus, porque Deus é assim, Deus não se esquece dos seus. Deus permitirá tribulações, Deus permitirá lutas, Deus permitirá cansaços nessa vida, situações como essa de tribulação. O povo eleito, aquele povo que Deus tinha escolhido desde Abraão, agora estava lá escravizado no Egito. Aquelas perguntas que aparecem nessa hora, né? Deus, onde está? Deus, o Senhor esqueceu da gente? Deus, Deus, Deus. Grava isso dentro da sua alma, querido. Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. Nós ouvimos essa semana a história de José do Egito na liturgia, né? Deus não esqueceu de José, aquele que foi vendido pelos irmãos. Deus não esquece do povo lá diante na escravidão ao faraó. Deus não se esquece de você. Eu não sei o que você já viveu ou tem vivido hoje. Recorda essa palavra para você mesmo. Recorda essa palavra para você mesmo, porque o tentador, eu falava isso aqui 2 domingos atrás, o tentador, ele quer impregnar em nós essa ideia louca da orfandade. Eu posso viver sem pai, eu posso viver do meu jeito. Não, querido, não caia nessa cilada. Não, você tem pai. E mesmo que o pai permita a escravidão do Egito para o povo, Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. Sabe o momento que vem a doença, um diagnóstico difícil, sabe a preocupação diante de uma cirurgia, de um desemprego, de uma falência, de um filho que se encaminhou nas drogas e você não sabe como tirá-lo de lá, ou na prostituição, o menino está perdido na prostituição e você não sabe como tirar de lá, e você vai continuar orando, querido, orando mesmo, porque a aliança de Deus continua contigo. Deus não se esquece dos seus. Aqui a palavra é linda na primeira leitura, né? Moisés recebe então esse chamado de Deus. Ele tem que ir agora numa missão muito difícil. Imagine o que é um homem com a dificuldade da língua presa, com toda a situação de não conseguir falar e ter que chegar diante do faraó, se tornar um líder de Deus diante daquele povo. Ou seja, as condições humanas, humanamente falando, Moisés não teria condições nenhuma. Como eu disse no início, talvez com todos os traumas e dificuldades psíquicos, emocionais que ele pôde trazer na sua vida e na sua história, Deus capacitou esse homem para ir diante do faraó e libertar esse povo. Nós já sabemos o final da história, a caminhada do deserto, a passagem no Mar Vermelho, né? Nós já sabemos. Hoje eu queria que você gravasse no seu coração só essa palavra: tira as sandálias dos teus pés, pois o solo em que tu pisas, ele é santo. Nesse terceiro domingo da quaresma, pergunte-se a você mesmo diante de Deus: o que é, Senhor? De que eu preciso me descalçar? O que está sobrando aqui na minha vida que não pertence a mim? Pergunte-se mesmo, querido, com honestidade, porque conversão é isso. Conversão não é só frequentar a igreja, isso qualquer um pode fazer. Mas você já entendeu que conversão é fazer um caminho interior, sabe? Ei, querido, olhar para dentro de você mesmo e deixar que o Espírito Santo ilumine aí. É aí o lugar da mudança, é aí na experiência interior. Tira as sandálias, pois o solo em que tu pisas, ele é santo. A segunda leitura nos fala daqueles que já um dia passaram pela porta da conversão, daqueles que fizeram já o primeiro passo, mas no caminho pode acontecer de a vaidade subir a cabeça, o julgamento, o achar-se melhor que o outro. Pode acontecer da gente se achar mais espiritual que o outro, mais santo que o outro. Paulo explica na segunda leitura: ei, querido, a conversão é todo dia. A conversão não foi só ter participado do retiro, do encontro, ter vindo para a igreja, se batizado. Não, a conversão, aquela foi a porta que você entrou, mas agora tem a estrada a percorrer. Então vai adiante, com humildade,
fica de pé, mas com humildade. E aí Paulo termina a leitura dizendo a palavra muito forte. Ele diz: olha, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Tome cuidado para não cair, porque às vezes o maligno não vai colocar diante de nós esse ou aquele pecado com um rótulo mais conhecido, né? Mas talvez coloque uma raiz de pecado, que é a soberba, que é a vaidade, que é o orgulho, a prepotência, a jactância, a vanglória e tantos outros, né? Com essa raiz perversa de colocar-se no lugar de Deus. Santa Catarina de Sena, tão lindo o texto dela do diálogo da Divina Providência, ela dizia que o soberbo, ele é um ladrão, porque ele rouba a glória que é de Deus. O soberbo é um ladrão, né? Muitas vezes, quando esse pecado atinge a nossa alma, nós nos tornamos esses ladrões, roubamos uma glória que não é nossa, pertence a Deus. Pois por isso a segunda leitura hoje é essa leitura para aqueles que já começaram a caminhada, todos nós. Quem pensa estar de pé, tome cuidado que não caia, né? Para de lançar julgamento sobre a vida do outro, decretar sentença sobre a vida do outro, deixa Deus julgar. Separa as situações das pessoas. As situações, a lei de Deus já ensina para nós o que fazer, mas as pessoas, quem vai julgá-las é Deus, quem vai nos julgar é Deus. Terceiro e último ponto da liturgia de hoje, nesse caminho de conversão, Jesus cita 2 exemplos no Evangelho de hoje de tragédias. Uma tragédia causada, né, pelas mãos dos homens, e uma outra tragédia acidental, digamos assim. Uma, Jesus cita aqui no Evangelho, aquele grupo de galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue dele com os sacrifícios. O segundo exemplo que Jesus cita, da torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas. E aí Jesus usa esses 2 exemplos para falar com o seu povo, dizendo assim: olha, vocês pensam, né, que eram mais culpados, né, do que os outros moradores de Jerusalém, esses que caiu sobre eles a torre de Siloé? Ou vocês pensam que aqueles galileus que Pilatos mandou matar, né, pensam que eles eram mais pecadores do que os outros galileus? Jesus termina dizendo as 2 situações com uma única resposta: se não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. O que é que Jesus está ensinando para nós aqui? Que a resposta para aquelas situações da vida, que a gente não sabe o que fazer diante delas, a resposta é a conversão pessoal. Se diante de uma tragédia, seja natural ou causada pelas mãos dos homens, se a gente sair dali um pouco melhor, com pessoas melhores, mais convertidos, mais santificados, já valeu a pena Deus ter permitido aquilo. Não entenderemos nunca os desígnios de Deus, são infinitos, né? Eternos. Deus permite e permitiu já na história tanta coisa que a gente não consegue entender. Mas se a gente sai dessas situações com mais conversão, já valeu a pena. O que eu quero dizer com isso, querido? Você já entendeu, eu sei, mas eu vou repetir. Uma calamidade como essa, ou 2 citadas no Evangelho, Jesus repetiu essa palavra: se vós não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. Aqui um caminho de sabedoria, examinando a consciência, num exame diário, simples, 2 minutinhos, sabe, diariamente, em que o Espírito Santo lança luz sobre o nosso interior, e eu me pergunto, como eu estou cumprindo a minha missão, o que eu vivi no dia de hoje, minhas obrigações eu cumpri bem, amei as pessoas que precisava amar, as que estiveram no meu caminho no dia de hoje. Ou seja, o exame de consciência precisa voltar para a nossa rotina da vida com Deus. Deixa eu dizer para vocês, queridos, exame é uma coisa muito, muito simples, todo mundo pode fazer, e todo dia deve fazer. Na oração pessoal, encontrar-se com Deus e deixar que a luz dele ilumine o nosso ser. Aqueles 2 minutinhos antes de colocar a cabeça no travesseiro, sabe? Porque ali, no teu encontro com Deus, no quarto fechado, você e Deus, examinando a consciência, olhando aquilo que viveu ou que está vivendo,
E se errou, humildemente pedir: Senhor, me perdoa, amanhã vai ser um novo dia, eu te peço a graça de poder melhorar. Hoje não foi bom, hoje eu dei cabeçadas, hoje eu falhei, hoje eu errei, hoje eu pisei na bola, hoje eu não fui o filho que você esperava de mim. Eu não sei o que você vai dizer para Deus, ou como é que vai ser esse diálogo, mas eu quero hoje propor a você esse desafio de assumir esse costume, sabe, esse hábito, essa repetição de um ato, todo dia, esse hábito do exame de consciência diário, e a partir daí, retomando a tua vida com Deus. Não deixe, querido, que a vida dos eletrônicos, das coisas que te distraem, te roubem do essencial da tua vida interior. Acontece muito, né? A nossa geração inteira, depois que a televisão entrou, né? Era o rádio, depois a televisão, e às vezes no quarto do casal, né? Hoje entrou o celular, e antes era um aparelho só, hoje são dois, né? Um do lado do outro, na mão de cada um, pode te roubar do essencial da tua vida. Desliga aquele negócio um instante, pelo amor de Deus, entra no silêncio, escutar um pouco a presença de Deus. Quem não sabe fazer silêncio, corre o risco de viver sempre como uma pessoa superficial, fútil. Quem não sabe, quem vive no barulho, né, vai vivendo nas futilidades. O exame de consciência nos ajuda a nos colocar nesse lugar da vida com Deus. E repito, é diário. Assim como a gente faz higiene pessoal, né, diariamente, eu acho que todo mundo, né? Ou seja, a experiência do cuidado do corpo, o exame de consciência é o cuidado da alma. É olhar aquilo que foi semeado ali, quem sabe na alma, que agrada a Deus ou que desagrada a Deus. Essa é a prática do exame diário. E por isso eu quero propor a vocês, se você não tem esse hábito, comece hoje. 2 minutinhos, ou talvez 1 minuto e meio, você vai fazer o exame, e ali examinando a sua consciência, viver na presença de Deus. Pois aí eu termino com essa palavra de Jesus no Evangelho, as 2 situações trágicas, e aí o Evangelho entregou para nós um caminho de sabedoria, a resposta às situações que você não entende, as respostas à precariedade da nossa própria vida, é essa palavra, conversão. O que é que esse fato pode me converter? Ei, querido, escuta de novo, presta atenção. O que é que esse fato, que você não entendeu direito, que aconteceu e você não estava esperando, e foi uma tragédia, que horror, e eu queria me livrar dele, ok, mas já aconteceu. O que é que eu posso aprender com ele? Onde esse fato pode me converter? Essa é a pergunta que o Evangelho de hoje está entregando para nós a resposta. E nessa sabedoria que a gente quer viver, na sabedoria do Evangelho. Essa semana nós celebramos São José, e Deus, quando falava com ele através do anjo em sonho, São José com muitas dúvidas, imagina as dúvidas que devem ter passado pela cabeça daquele homem, e São José, diz a palavra do Senhor, termina o Evangelho dizendo: José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. A obediência a Deus que sempre dá certo. Por isso, irmãos, hoje esses 3 pontos, queria que você levasse no seu coração, e aqui eu já vou concluindo. Você já entendeu com Moisés, das sandálias tiradas, você já entendeu que quem pensa está de pé, tome cuidado que não caia. Você já entendeu, que das tragédias da vida, Deus quer me ensinar a colher algo para minha conversão. A gente já entendeu isso. E hoje eu queria que você olhasse para cá, para essa menina, olha só, a mais pura criatura que Deus colocou nessa terra. A tradição latina, numa expressão linda, dizia: tota pulcra, toda linda, toda bela, tota pulcra és tu, ó mãe. Nós queremos olhar para ela, e diante da tragédia da cruz, ela viveu essa tragédia de pé, ela viveu essa tragédia com dignidade, ela viveu essa tragédia não olhando para a lama dos pés, mas para o céu estrelado sobre a sua cabeça. Ela olhou para Deus. Vamos aprender com ela. Essa é uma escola para nós, é uma escola. A vida de Maria Santíssima é uma escola. Os gestos, as palavras, a obediência, o silêncio. Nessa caminhada rumo à Páscoa, vamos pedir ao Senhor essa graça. Mais Maria e menos eu. Mais imitação de Maria e menos eu, menos as minhas teimosias, menos as minhas certezas, menos as burradas que eu vou fazendo na vida. Olhar para Nossa Senhora e aprender com ela. Mãe, ensina-nos a caminhar nessa estrada
É o que nós pedimos nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos juntos com toda a fé professar o nosso credo.